Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Leandro Fajan e esse é mais um vídeo da nossa série de vídeos semanais, onde eu vou estar esclarecendo para vocês as principais dúvidas que os candidatos têm na hora de participar do concurso para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós já fizemos alguns vídeos muito importantes, por exemplo, falamos sobre a CNH, uma dúvida que muita gente tem. Leandro, o concurso para a Polícia Militar exige CNH, eu preciso ter a Carteira Nacional de Habilitação, categoria B ou superior, não pode ser só de moto. E quem não tem, pode participar? A gente explicou isso num vídeo específico, você pode participar, vai ter um prazo para você obter esse documento, enfim, é uma dúvida que muita gente tem e foi esclarecida em um dos vídeos dessa nossa série de vídeos semanais. Outro vídeo que foi muito importante foi referente à tatuagem, um grande mito que acontece devido a regras antigas que não são mais adotadas pela Polícia Militar e muitas pessoas acabam ficando confusas na hora de falar referente à tatuagem. Pode ou não pode? E se aparecer com uniforme, vai reprovar? Antigamente reprovava, hoje em dia como funciona? A gente explicou isso também em um vídeo específico falando sobre tatuagens. Nesse vídeo a gente vai falar sobre outro assunto também relacionado à avaliação médica da Polícia Militar, mas que causa uma dor de cabeça enorme em praticamente todos os candidatos, que é a cicatriz. Todo mundo sabe que cicatriz é motivo de reprovação na Polícia Militar. E muita gente possui cicatriz. E aí vem aquela dúvida: a minha cicatriz vai me reprovar? Eu posso perder a oportunidade de entrar para a Polícia Militar por causa dessa cicatriz? Então eu vou estar explicando para vocês nesse vídeo quais os tipos de cicatrizes que são motivos de reprovação no concurso da Polícia Militar e quais as cicatrizes, é óbvio, que não tem nenhum tipo de problema, que você pode realizar a avaliação sem correr nenhum risco de reprovar. Antes de continuar, é muito importante que você se inscreva, pessoal, no canal, porque toda semana a gente posta um novo vídeo e informação nunca é demais para o candidato. Se você realmente tem interesse em ser policial militar, se você vai participar do concurso, vai realizar as etapas, você vai precisar dessas informações. Você precisa conhecer bem as regras em cada uma das etapas do concurso. Você precisa saber o que pode e o que não pode fazer em cada uma dessas etapas. Um candidato que está bem informado, que conhece as regras, ele está pronto para realizar cada uma das 6 etapas do processo seletivo da Polícia Militar e conquistar a sua vaga no final. Agora, se você não tiver essas informações, infelizmente o risco de você reprovar, ele acaba sendo muito maior. Todos os anos tem candidatos reprovando por motivos que poderiam ser evitados. Tem candidato que reprova por cárie, não sabia que cárie era motivo de reprovação. Enfim, tem vários assuntos que, se o candidato não pesquisa e não tem acesso a essas informações com antecedência, ele corre o risco de reprovar. Então se inscreve no canal, você vai receber notificação aí no seu celular, do aplicativo do YouTube. Sempre que a gente posta um vídeo novo, você vai receber essa notificação e vai ficar sempre bem informado sobre tudo que é exigido nos concursos para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, que eu acredito que é a dúvida da maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo e da maior parte dos candidatos que participam do concurso da Polícia Militar. Leandro, todo tipo de cicatriz é motivo de reprovação? Não. Existem alguns tipos específicos. Na maioria dos casos, cicatrizes decorrentes de cirurgias. Leandro, eu tenho uma cicatriz de um machucado. Eu era adolescente, andando de bicicleta, de skate, patins, não importa. Acabei caindo, machucando, cortei minha perna e ficou lá aquele corte, ficou aquela cicatriz do machucado. Mas não houve cirurgia, não quebrei a perna, não houve nada. Foi uma cicatriz de um machucado, de um corte que eu tive decorrente a um ferimento. Essa cicatriz, muitas vezes você tem 2, 3, várias cicatrizes por causa da sua época de infância, brincadeiras, enfim. Essas cicatrizes podem te reprovar? Não. Desde que, é óbvio, não prejudiquem em nada as suas funções, as suas atividades, é óbvio, né? Se for uma cicatriz que, apesar de não ter ocorrido nenhum tipo de cirurgia, ela de alguma forma acaba limitando as suas atividades, as suas funções, aí é outra história. Agora, vamos falar sobre a cicatriz. Você se machucou, seja de bicicleta, não importa do que foi. Foi lá, cortou a perna, ficou a cicatriz desse ferimento. Isso te reprova? Não. Isso não te reprova. Mas, se for uma cicatriz muito feia, algo que, por exemplo, possa causar dúvida no médico, o que eu recomendo é o quê? Que você faça o que é previsto no edital. Vamos dar uma olhadinha o que o edital fala quando o assunto é cicatriz de ferimento, de queimadura, enfim, essas cicatrizes que não são decorrentes de cirurgias. São cicatrizes de machucados, cicatrizes comuns que a maior parte dos candidatos acabam possuindo. Vamos dar uma olhadinha o que fala o edital. Então, olha, no item 3.1.5, que fala sobre a questão da avaliação médica, diz: o candidato que possuir cicatrizes decorrentes de acidentes, ferimentos ou queimaduras, bem como de craniotomia e laminectomia,
deverá apresentar laudo médico, histórico clínico e exames subsidiários e de imagens recentes no dia da realização dos exames de saúde, objetivando demonstrar que a cicatriz não impede ou não dificulta o exercício da função alusiva ao cargo de soldado de Polícia Militar segunda classe, ou a execução de qualquer exercício necessário para o aprimoramento físico. Em outras palavras, sua cicatriz não te atrapalha em absolutamente nada, ela não te causa nenhum tipo de limitação, não se preocupe. Lembrando que a gente está falando até agora de uma cicatriz que não houve cirurgia, não é uma cicatriz decorrente de cirurgia, é uma cicatriz de um machucado, de um ferimento, coisa de uma queimadura, enfim. Essa cicatriz não causa nenhum tipo de problema, você não vai reprovar. Caso seja, como eu disse, uma cicatriz muito feia, muito grosseira, leva um laudo médico, conversa com o seu médico, pega um laudo, leva no dia da avaliação médica para comprovar para o médico da Polícia Militar que aquela cicatriz não causa nenhum tipo de problema e ele vai entender melhor, com certeza vai estar te aprovando, não há reprovação por esses motivos. Agora, a gente vai falar no principal. Quando a sua cicatriz, ela é uma cicatriz decorrente de uma cirurgia que você fez. E é aí aonde está o grande problema. Porque o que reprova na Polícia Militar é exatamente isso. É a cicatriz que é decorrente de uma cirurgia. Leandro, qualquer tipo de cirurgia? Não é qualquer tipo de cirurgia, mas são muitas. Como que você faz para saber se a cicatriz que você possui, da cirurgia que você fez, se ela é ou não é um motivo de reprovação? Você vai ter que pegar o edital e lá no final, vai lá para o final do edital, quando acabar todo aquele conteúdo do edital, as últimas páginas, você vai ver que são os anexos. Vai ter lá anexo A, anexo B e assim por diante. O anexo E é o que a gente vai estar olhando agora. Lembrando, pessoal, que esse texto que eu li para vocês do edital, esse anexo, eu estou tomando por base o último edital que foi publicado, do último concurso aberto nesse momento. Esse edital ele foi aberto no mês de julho de 2018. Ele foi aberto no dia 28 de julho de 2018. É esse edital que eu estou tomando por base. Se você assistir esse vídeo depois, talvez 2 ou 3 concursos depois, dá uma confirmada para ver se não houve nenhuma mudança nas regras. Mas essa parte é muito difícil mudar. Há muitos anos que a Polícia Militar segue as mesmas regras quando o assunto é cicatriz. Então você tem que dar uma olhada no edital, lá no final, no anexo E, e verificar todas as cicatrizes que são motivos de reprovação. Vou mostrar para você na tela só para você ter mais ou menos uma noção. Olha aí, ó, esse é o edital, a gente vai descer, vai lá para o final do edital, e lá no finalzinho vai ter aí, ó, anexo E, patologias incapacitantes que indicam inaptidão. Vai ter uma relação mostrando tudo que reprova na avaliação médica da Polícia Militar. E aí você vai identificar em vários trechos falando referente ao quê? Cicatrizes decorrentes de cirurgia. E vai estar lá listando, né, vários tipos de cirurgias que são motivos de reprovação. Se a sua cirurgia se encaixar em uma delas, significa que você pode sim ser reprovado. Agora é muito importante vocês entenderem o seguinte: a gente recebe muita, mas muita mensagem de candidato perguntando referente a cirurgias que muitas vezes causam uma certa dúvida, mas que não tem absolutamente nenhum motivo para a Polícia Militar querer te reprovar. Por exemplo, eu recebo muitas mensagens de candidatas que já tiveram filhos e realizaram o parto através de uma cirurgia cesariana. E aí elas falam: Leandro, eu tenho a cicatriz da cesárea que eu fiz, isso vai me reprovar? Não, é uma cirurgia que não tem nenhum impacto e que não vai te atrapalhar em absolutamente nada na sua função policial militar e que você vai ser aprovada normalmente, mesmo tendo essa cicatriz decorrente dessa cirurgia que você fez. Cirurgias de apêndice, cirurgia de hérnia, esses tipos de cirurgia, pessoal, a Polícia Militar não vai te reprovar, a menos que não tenha, claro, nenhuma complicação, nenhum problema. A cirurgia foi bem sucedida, deu tudo certo, você não possui nenhuma limitação, não tem problema. O que eu recomendo? Leva um laudo, porque se o médico perguntar, você está com toda a documentação para comprovar que aquela cirurgia não tem problema. O que é mais difícil é quando são cirurgias ortopédicas. Leandro, sofri um acidente de moto. Infelizmente sofri um acidente de moto, tive uma fratura e tive que fazer uma cirurgia ortopédica devido a esse acidente que eu sofri. Tenho pino na perna. Enfim, nesses casos é muito mais difícil. Leandro, mas eu passei no meu médico, ele disse que eu posso fazer qualquer atividade física. Eu posso levar laudo? É o que eu recomendo. Tem que levar toda a documentação. Mesmo assim, é muito difícil. O que eu estou falando para vocês é baseado no quê? Na prática. Infelizmente, eu tenho contato com muitos candidatos e na prática, a Polícia Militar costuma sim reprovar a maioria dos candidatos que possuem esses tipos de cirurgia. Cirurgias ortopédicas, na maior parte das vezes, eles reprovam, independente de estar ou não
com a documentação. Claro, se você não tiver documentação, sua chance é praticamente nula. Leva toda a sua documentação. Mas é importante que você tenha ciência disso. Cirurgias ortopédicas, na maioria das vezes, é motivo de reprovação. Agora o que eu quero falar com vocês é referente a outros tipos de cirurgias que algumas pessoas me perguntam se há necessidade de falar para o médico ou não. Por exemplo, o candidato sabia que desvio de septo nasal é motivo de reprovação. Ele foi lá, fez uma cirurgia, corrigiu esse problema para não correr mais o risco de reprovar pelo desvio de septo. Maravilha! Mas e a cirurgia que ele fez? Ele precisa informar o médico que ele realizou uma cirurgia de septo nasal? Não, ele não precisa informar se ele não quiser, porque ele resolveu o problema e acabou. O otorrino dificilmente vai ficar perguntando. O otorrino, na hora que fazer a avaliação, é um especialista, talvez ele até perceba que foi realizada aquela cirurgia, e ele não vai te reprovar por isso, porque não tem absolutamente problema nenhum. O médico que costuma perguntar se você possui ou não cirurgia é o médico que vai fazer aquela inspeção geral. Esse médico não vai ficar avaliando essa parte, se você tem desvio de septo, ele não vai ver nada disso, é uma avaliação coletiva, com vários candidatos na mesma sala, é uma avaliação visual. Ele não faz nenhum exame específico, não tem nada disso. Então, ele não tem como saber se você fez ou não essa cirurgia septo-nasal. Então, quando ele perguntar, quem aqui tem cirurgia? Se você não quiser se manifestar falando sobre a cirurgia que você fez, não há nenhum tipo de problema. Ele não tem como saber. O médico não tem uma bola de cristal para adivinhar que você fez essa cirurgia e não vai te dar nenhuma complicação. Leandro, eu preciso esconder isso do médico? Não, também não precisa. Porque, como eu disse, é uma cirurgia que não vai te prejudicar absolutamente nada e não cabe a esse médico da inspeção geral te reprovar por isso. A avaliação dessa parte do desvio de septo nasal é feita por um especialista, pelo otorrino, que você já passou, já ficou para trás. Se ele não falou nada referente a isso, você está aprovado nesse quesito. Mas eu sei, pessoal, que muito candidato, na hora de passar pela avaliação, fica muito ansioso, fica com medo de reprovar por algo simples e prefere, muitas vezes, recorrer à omissão. Eu não vejo nada de mal, já que esse fato que você está omitindo é um fato irrelevante. É um fato que não tem a mínima importância na hora da avaliação. Você já passou pelo especialista, provavelmente ele viu isso quando te avaliou e não teve nenhum motivo para te reprovar. Então, se você quiser omitir isso na inspeção geral, eu não vejo nenhum tipo de problema. A grande parte dos candidatos prefere não falar, não vejo problema. Outra cirurgia que muita gente pergunta se precisa ou não comentar é quando o candidato tem um problema de visão, ele tem um limite, ele usa óculos, porém a correção do óculos dele é acima do limite máximo que é permitido no edital. Então, por precaução, ele faz a cirurgia para resolver esse problema. Precisa avisar o médico que ele fez essa cirurgia? Não. Novamente eu vou dizer, não tem como o médico que vai fazer a inspeção geral saber se você fez ou não essa cirurgia, para você não precisar mais utilizar o óculos e conseguir dessa forma ser aprovado ali na Polícia Militar. Se você não quiser falar, você não precisa falar. Ele não tem meios para descobrir se você fez ou não fez isso. Leandro, não é errado eu esconder isso do médico? Não é errado. Por quê? Porque isso não tem a menor importância para aquele médico. O médico que realmente faz essa avaliação, novamente, é um especialista, você passou por um oftalmo, era ele que tinha que avaliar essa parte. E ele também não vai ficar te perguntando, você fez cirurgia? Ele não te pergunta isso. O médico da inspeção geral, pessoal, ele não vai ficar avaliando nem a parte da sua visão, parte do desvio de septo, a função dele ali é outra, então é uma informação irrelevante. Por isso que eu não acho algo errado. Se você quiser falar, você fala. Se você não se sentir confortável, para falar, passar essa informação para o médico naquele momento, também você não precisa. Primeiro, porque ele não tem como descobrir. Segundo, porque isso não vai te dar nenhum tipo de problema ao longo da sua vida, na sua carreira dentro da Polícia Militar. Leandro, e se eu tiver uma cirurgia ortopédica? Por exemplo, fiz uma cirurgia de ligamento no joelho. Preciso informar isso para o médico ou eu posso omitir? O que você tem que ter em mente é o seguinte: em primeiro lugar, se você esconder e o médico ver, você está automaticamente reprovado. Então não adianta só você falar que não tem. Tem cirurgia? Não, não tenho, nunca fiz nenhuma cirurgia. Se o médico vê essa cicatriz, ele vai perceber que essa cicatriz que você tem é de uma cirurgia. Muitas vezes, quando a gente mostra uma cicatriz para um leigo, alguém que não entende, não é da área, a pessoa não vai saber se aquilo ali é uma cirurgia ou se é um machucado. Na maioria das vezes, se você enganar a pessoa, falar que é de um machucado, caiu de bicicleta, a pessoa acaba acreditando. Mas você tem que lembrar que ele é um médico. Essa é a função dele, ele trabalha com isso. Então, ele olhando aquela cicatriz, ele vai saber se é uma cicatriz de um corte, de um ferimento, de um machucado que você teve, ou se é uma cicatriz de uma cirurgia que você realizou. Antes de você tentar esconder essa informação do médico, é importante você refletir um pouco sobre isso, para você evitar o quê? Constrangimento. Às vezes você chega lá tentando dar uma desperto, vou falar que nunca fiz nada, e aí o médico vê a sua cicatriz, percebe que você tem essa cirurgia, além de você reprovar, você vai tomar uma baita de uma bronca do médico na frente de todo mundo. Então toma cuidado. Em caso de dúvidas, não faça nada sozinho, não vai tentar
tomar uma decisão tão importante como essa sozinho. Entre em contato, manda sua mensagem, vai lá no site concursopm.com.br, manda sua mensagem, tira todas as suas dúvidas, explica o seu caso. É muito importante você ser orientado antes de tomar uma decisão tão importante como essa. Tem muito candidato que acaba fazendo as coisas da forma que acha mais correto e acaba perdendo a oportunidade de entrar no concurso por conta disso. Isso é muito comum também na investigação social. Tem candidato que acha que não precisa informar um boletim de ocorrência, porque na cabeça dele isso não deu em nada e não é importante para a investigação social, e aí ele vai lá e toma essa decisão sozinha, não informa, acaba omitindo essa informação e toma um inapto. Ah, Leandro, mas o boletim não deu em nada. Não importa. A Polícia Militar, ela não te pediu apenas boletins de ocorrência que deu em alguma coisa. Ela te pediu todos os boletins de ocorrência. Se você tem um boletim de ocorrência que você fez quando você perdeu sua carteira e foi lá fazer só porque extravio de documento, não importa, não é um boletim de ocorrência, tem que colocar qualquer boletim de ocorrência. Se você omitir essa informação, você já omitiu. Não importa. A reprovação por omissão na investigação social, por exemplo, não é a omissão de fatos graves, de fatos relevantes, de fatos importantes. É a omissão de fatos, a omissão de dados. Não importa quais são os dados, quais são os fatos que você omitiu. É a omissão que te reprova. E isso acontece com muita gente. Então antes de você tomar uma decisão tão importante, seja orientado, manda mensagem pra gente, é melhor do que você correr esse risco, fazer as coisas que você acha que dá certo e acabar perdendo a oportunidade de entrar para a Polícia Militar. Inclusive, a primeira coisa que eu quero passar para vocês fazer agora, nesse momento, terminando o vídeo, é buscar mais informações referente à avaliação médica, à investigação social, ao exame psicológico e a todas as outras etapas. Vocês precisam ter, no mínimo, uma base sobre cada uma dessas etapas, ter uma noção do que realmente é feita. Parar de se apegar a comentários que muitas vezes rodam pela internet. Muitos candidatos repassando uma informação daqui e outra ali. Eu garanto para vocês, mais da metade das informações que vocês escutam por aí, que vocês veem nas redes sociais, mais da metade dessas informações não tem nenhum fundamento. São mitos espalhados de um candidato para o outro que é como se fosse um telefone sem fio. Começa pequenininho, chega lá no final, uma coisa já, sabe, toma uma proporção que a gente nunca nem iria imaginar. Então, cuidado com essas informações. Busquem informações concretas do que realmente acontece, do que realmente pode e do que realmente não pode em cada uma das etapas do concurso da Polícia Militar de São Paulo. Como é que você faz isso? Vai lá no site www.concursopm.com.br. Acessou o site? Você vai ver que tem uma área específica sobre vídeos, é uma série de vídeos sobre cada uma das etapas, para te passar várias dicas, várias orientações que vão te ajudar e vão te ajudar muito durante essa sua trajetória rumo à sua vaga na Polícia Militar. É uma espécie de um mini curso que é oferecido gratuitamente pelo site concursopm.com.br. É só você acessar www.concursopm.com.br, acessou a página, vai olhando o conteúdo, você vai perceber no meio da página, vai ter uma área específica falando sobre essa opção dessa série de vídeos, um mini curso que é oferecido de forma gratuita a todos os candidatos que estão interessados. É muito importante. Todo mundo tem acesso a esse material, mas nem todo mundo utiliza. Aí depois que reprova, não adianta reclamar. Não adianta falar, eu não sabia. Todos vocês podem acessar lá o site, ter acesso a essas informações, tirar as dúvidas, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, que fica disponível no site Concurso PM. Então busque se informar. Não tente fazer as coisas sozinho, porque você vai acabar reprovando por fazer alguma coisa errada. Agora, antes de encerrar o vídeo, o que eu quero falar com vocês é referente ao próximo vídeo que a gente vai estar fazendo. Como já é de costume, vocês decidem qual é o assunto da semana que vem. O YouTube liberou um novo recurso que agora vai facilitar e muito na hora da gente fazer esse tipo de votação. Então vai aparecer para vocês aqui na tela, aqui na parte de cima, agora vai aparecer um botãozinho referente a uma votação. Clica nesse botão agora, ele vai abrir para você um menu com uma pergunta. Qual é o assunto, qual é o tema que você quer que a gente aborde no vídeo da semana que vem? É só você votar. Agora mesmo, clicou no botão que aparece aqui em cima, não sei qual é o lado exatamente que vai aparecer, mas você vai clicar nesse botão, ele vai abrir um menu e essa pergunta vai estar ali para você escolher o tema do vídeo na semana seguinte. Você faz o seu voto, semana que vem a gente vai ver qual das opções teve
a maior quantidade de votos, e é esse o assunto que a gente vai tratar nos próximos vídeos. Os assuntos mais pedidos nesse momento que a gente colocou em votação é explicar sobre multas de trânsito, quais as multas que reprovam no concurso da Polícia Militar na etapa de investigação social, como que funciona essa análise feita pela Polícia Militar, se a multa precisa estar paga ou não. Enfim, a gente vai estar explicando para vocês de um modo geral essa questão das multas que são avaliadas pela penúltima etapa do concurso, a investigação social. E a segunda opção, na verdade, não é um vídeo, mas é uma série de vídeos, é uma série com 6 vídeos, onde em cada um deles a gente vai estar falando sobre o principal erro que um candidato comete nessa etapa. Então o primeiro vídeo vai ser o principal erro que um candidato comete na prova de escolaridade. Segundo vídeo, qual é o principal erro que um candidato comete no teste físico, no exame médico, psicológico, investigação social, análise do documento, enfim. Um vídeo para cada uma das etapas, em cada vídeo explicando qual é o principal erro que a maioria dos candidatos cometem, claro, para que você evite cometer esse erro. Então é muito bacana também. Então você escolhe qual vídeo você quer para a semana que vem. Prefere um vídeo falando sobre multas de trânsito que são avaliadas pela investigação social, ou você prefere a série com 6 vídeos explicando o principal erro em cada uma das 6 etapas do concurso da Polícia Militar. Então já aproveita, volta agora, clica no botão, não sei exatamente o lado, mas você aperta, vai aparecer a pergunta, você vai lá e vota. Semana que vem a gente já define qual vai ser o assunto do próximo vídeo. Se inscreve no canal para você ser notificado sempre que a gente postar um novo vídeo. E eu vou deixar aqui na tela agora para vocês 2 opções de 2 vídeos nossos aqui do canal. Não sei se você já assistiu. Se você não assistiu, escolhe um desses 2 vídeos. Vamos se informar, pessoal. Se você quer ser policial militar, você precisa ter informação, você precisa conhecer bem as regras. Então, se você ainda não assistiu, escolhe um dos 2 vídeos para você assistir. Antes de clicar nos vídeos, tem esse botão aí no meio que é para você se inscrever no nosso canal. Então, você clica nesse botão primeiro, se inscreve no canal e aí é só você clicar no vídeo que você tem interesse em assistir. Pessoal, muito obrigado por participar do canal, um grande abraço e até a próxima.